Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal, para não estar perdendo nenhum tipo de conteúdo. Fique agora com o resumo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Tudo começa com o desejo. Pode parecer óbvio, mas enriquecer começa com o desejo de ser rico. No entanto, apenas desejar ou esperar não trazem riquezas. Não se trata simplesmente de querer algo, mas sim de uma intensa obsessão, que deve ser sustentada por um plano e persistência. Esse desejo é capaz de gerar uma mudança física, que pode influenciar o subconsciente para alcançar o que você quiser. Você precisa seguir 6 passos para desenvolver esse tipo de desejo. Fixe sua mente na quantidade de dinheiro exata que você deseja. Determine exatamente o que você pretende oferecer em troca pelo dinheiro que você deseja, o que você está disposto a fazer. Estabeleça uma data definitiva para quando você deseja ter esse dinheiro em posse. Crie um plano definitivo para alcançar seu desejo e comece colocando esse plano em ação, estando pronto ou não para isso. Escreva uma declaração concisa sobre quanto dinheiro que você pretende adquirir, a data limite para conquistá-lo, o que você pretende dar em troca pelo dinheiro e uma descrição detalhada do seu plano. Leia essa declaração em voz alta, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, e imagine como será quando tiver esse dinheiro. Lembre-se, não há limitações para sua mente, exceto aquelas que reconhecemos, transformando o desejo em realidade através da fé. A fé, junto com seus pensamentos, estimula o subconsciente a transformar o desejo em realidade. Para agir, o subconsciente precisa acreditar que alguma coisa é possível. A fé pode ser definida como um estado da mente que pode ser induzido ou criado por afirmações e instruções repetidas para o subconsciente, através dos princípios da autossugestão. Em outras palavras, repetir afirmações positivas para seu subconsciente é o método mais eficiente para desenvolver a fé. É através desse exercício que você consegue convencê-lo a transformar o desejo em prática. Lembre-se de que o subconsciente vai transformar seus pensamentos positivos ou negativos em atitudes físicas. Cada pessoa é um resultado de seus pensamentos dominantes. Então, se você quer ter sucesso, faça um esforço consciente para ter pensamentos positivos e eliminar os pensamentos negativos, sempre que puder. Uma escolha consciente influencia seu subconsciente, que é responsável por transformar os resultados no mundo externo. A maneira mais fácil de gerar pensamentos positivos de maneira consistente para enganar seu subconsciente e alcançar aquilo que você quer é se tornar autoconfiante. A autoconfiança pode ser desenvolvida em 5 passos. Saiba que você tem a habilidade de alcançar o objeto do seu desejo. Seja persistente e tome atitude. Reconheça o fato de que os pensamentos dominantes da sua mente irão reproduzir atitudes físicas e gradualmente transformar-se em uma realidade física. Crie uma figura mental de quem você quer se tornar e do que você quer alcançar. Saiba que através do princípio de autossugestão, qualquer desejo mantido de forma persistente em sua mente irá eventualmente dar frutos. Escreva seu propósito e seus objetivos e nunca pare de tentar até que os conquiste. Envolva-se em atividades ou situações que tragam benefícios a todos. Encoraje outras pessoas a te servirem, prestando-lhes assistência. Elimine o ódio, a má vontade, a inveja e o egoísmo, desenvolvendo amor pelos outros, porque a negatividade nunca vai te trazer sucesso. Acredite nos outros e eles irão acreditar em você. Como influenciar seu subconsciente? Autossugestão é o ato de se comunicar com você mesmo, usando seu consciente, com o propósito de influenciar seu subconsciente. Em outras palavras, a autossugestão pode ser definida como a sugestão de pensamentos enviados através do consciente para o subconsciente. Como seres humanos, podemos exercer controle completo sobre o que chega ao nosso subconsciente, mas a maioria das pessoas raramente exerce esse controle. Exercê-lo requer atenção consciente e uma mistura de emoção, fé e crença naquilo que você fala para você mesmo. O subconsciente age de acordo com essas afirmações que são combinadas com fé e repetição.
Ler em voz alta e se visualizar na posse de uma quantidade específica de dinheiro é um dos métodos mais eficientes de autossugestão. Repetindo essa prática, você cria padrões de pensamento e hábitos que são favoráveis para que seus esforços transformem seu desejo em seu equivalente monetário. Eventualmente, isso vai ativar seu subconsciente a te dar a inspiração necessária para criar planos específicos que vão te ajudar a alcançar seu objetivo. Veja como você pode praticar o processo de autossugestão. Encontre algum lugar quieto, onde você não será interrompido. Feche seus olhos e repita em voz alta a declaração que escreveu sobre a quantidade de dinheiro que você pretende adquirir, o limite de tempo e a descrição do serviço ou produto que você pretende dar em troca pelo dinheiro. Enquanto você segue essas instruções, é importante que você se veja com o dinheiro. Repita essa prática todas as manhãs e noites, depois de acordar e antes de dormir. Mantenha uma cópia escrita da sua declaração em um lugar acessível, que você possa ver muitas vezes por dia até que você memorize. Não se esqueça de que sua habilidade em aplicar o princípio de autossugestão irá depender da sua capacidade de manter um foco em seu desejo, até que ele se torne uma obsessão incessante. Adquirindo conhecimento especializado. Existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento geral e o conhecimento especializado. O conhecimento geral é pouco útil para acumular riquezas. Por outro lado, o conhecimento especializado é necessário. Você deve ter conhecimento específico e habilidades práticas para criar alguma coisa de valor e ser pago por isso. Todos já ouvimos o ditado "conhecimento é poder". No entanto, a verdade é um pouco diferente. Conhecimento é um potencial de poder. O conhecimento só passa a ser poder se for organizado e direcionado de maneira inteligente, através de atitudes para alcançar um objetivo particular. O conhecimento sozinho não vai atrair dinheiro. Contradizendo a crença popular, a educação geral e formal não tem correlação com riqueza. Por sua vez, o conhecimento específico aplicado a tarefas específicas traz o dinheiro. Pessoas bem-sucedidas nunca param de se educar adquirindo conhecimento especializado, relacionado com seus propósitos, negócios ou profissão. As pessoas sem sucesso cometem o erro de acreditar que o conhecimento acaba depois de adquirir educação formal. Obviamente, não é preciso necessariamente ter um conhecimento específico para acumular riquezas. É possível ter acesso às pessoas que têm esse conhecimento. Quando o conhecimento específico está além das suas habilidades ou capacidades, você pode construir uma ponte para ter a informação, contratando pessoas com esse conhecimento. A imaginação sintética e criativa. O homem cria qualquer coisa que ele consegue imaginar. A limitação principal de uma pessoa consiste em um uso limitado de sua imaginação. Existem duas formas de imaginação, a sintética e a criativa. A primeira arranja ideias existentes em novos conceitos, enquanto a segunda cria coisas do nada. Imaginação sintética é um subproduto de planos antigos ou ideias formadas em novas combinações. Ela é utilizada pela maioria dos inventores, exceto pelos gênios que confiam na imaginação criativa quando não são capazes de resolver um problema pela imaginação sintética. Por outro lado, a imaginação criativa é a fonte dos nossos palpites e inspirações. Ela nos dá ideias novas criadas do zero. Transformar desejo em dinheiro requer planos específicos, que normalmente vêm através da imaginação sintética. No entanto, é a imaginação criativa que normalmente revoluciona o mundo. Tanto a imaginação sintética quanto a criativa ficam mais ágeis à medida que você as usa, assim como músculos se desenvolvem com o esporte. O importante é exercitá-las. Existe uma crença popular de que a riqueza vem do trabalho duro. No entanto, a riqueza é normalmente adquirida como resultado da aplicação de princípios definidos, quando o criador das ideias e o vendedor das ideias unem suas forças e trabalham em harmonia. As ideias que são geradas pela imaginação são as forças que transformam o desejo em realidade. Você deve acrescentar a imaginação a seu conhecimento especializado para se tornar rico.
Conte com a ajuda de outras pessoas para planejar. O sexto passo para alcançar riqueza depende de uma aliança com um grupo de pessoas para prosseguir com seus planos. Você precisa participar de um grupo mastermind. Planos infalíveis são essenciais para a criação de riquezas, e só as habilidades e imaginações de muitos indivíduos vão permitir o desenvolvimento de planos perfeitos. Existem atitudes que você deve tomar para construir esse grupo e dar vida ao seu plano. Alinhe-se a quantas pessoas precisar para a criação e implementação do seu plano para a acumulação de dinheiro. Antes de formar seu time Mastermind, defina quais vantagens e benefícios você pode oferecer para os membros do seu time, em troca por sua cooperação. Ninguém vai trabalhar sem algum tipo de recompensa. Reúna-se com seu time pelo menos 2 vezes por semana, até que você tenha aperfeiçoado seu plano para a acumulação de riquezas. Mantenha a harmonia entre você e os outros membros do grupo. Para ter sucesso, você precisa ter planos que são infalíveis e bem desenhados. Além disso, nenhuma pessoa tem habilidade, experiência, educação e conhecimentos suficientes para garantir a acumulação de riquezas sem a cooperação de outras pessoas. É normal que seu primeiro plano falhe, mas é importante que você continue tentando até encontrar um plano que funcione. A maioria das pessoas falham porque desistem muito cedo. Líder ou seguidor? Existem 2 tipos de pessoas no mundo, os líderes e os seguidores. Você precisa decidir qual deles você quer se tornar, porque a diferença é grande. Os seguidores não devem esperar alcançar o nível de compensação de um líder. Ser um seguidor não é uma desgraça, mas não é nenhuma vantagem também. Muitos grandes líderes começam como seguidores, mas são seguidores inteligentes. Eles adquirem conhecimento de seus mentores e se tornam líderes. Os principais atributos da liderança são coragem inabalável, autocontrole, senso de justiça, determinação, planos e direções definidas, simpatia, atenção aos detalhes, responsabilidade e cooperação com grupos. Existem 2 abordagens principais de liderança: por cooperação ou pela autoridade. A liderança baseada na cooperação é a mais eficiente. Aqueles que são propensos a utilizar a liderança pela força devem utilizar um método baseado no consentimento cooperativo, ou perderão o apoio e respeito de seus subordinados. As maiores causas de fracasso na liderança são inabilidade de lidar com detalhes, falta de força de vontade para alcançar o objetivo, expectativas de remuneração pelo que sabem e não pelo que fazem, medo da competição com os subordinados, falta de imaginação, egoísmo, falta de lealdade, arrogância, preocupação com cargos e títulos. Uma autoanálise anual é essencial para evoluir e enriquecer. Uma coisa é querer mais dinheiro, outra coisa é merecer mais. Muitas pessoas se sentem no direito de ter o que querem sem dar nada em troca. Lembre-se sempre de que seu verdadeiro valor está baseado em sua habilidade de oferecer valor e serviços úteis. Todos os anos você deve reconhecer seus pontos fortes e fracos e se algum progresso foi feito ou não. Aqui estão algumas questões para te ajudar nesse processo de análise. Eu alcancei o objetivo desse ano, vivi de acordo com minhas capacidades, minha conduta foi cooperativa, eu permiti que a procrastinação me afastasse do meu objetivo, fui persistente, sucumbi ao egoísmo, fui injusto com alguém, se eu comprasse meus produtos, estaria satisfeito com a compra, estou na carreira certa? O processo de planejamento deve ser contínuo e persistente, já que você pode falhar muitas vezes antes de alcançar o sucesso. Para seu grupo de Mastermind, você deve selecionar os indivíduos que são persistentes para te ajudar a ter sucesso. Além disso, se você espera liderar esses indivíduos, você deve desenvolver as qualidades de um líder. Vença a procrastinação. Uma grande diferença entre as pessoas de sucesso e aquelas que nunca alcançam sucesso é a falta de decisão. A procrastinação é um erro muito comum que você precisa dominar se quer ser bem-sucedido. Sem exceção,
Todas as pessoas bem-sucedidas têm a tendência de tomar as decisões rapidamente e de mudá-las lentamente. As pessoas que tomam decisões imediatamente e com confiança sabem o que querem e normalmente conseguem. Por outro lado, as pessoas que não conseguem acumular riqueza tendem a ter a tendência de tomar decisões lentamente e mudá-las constantemente. As pessoas que são facilmente influenciadas pela opinião de outras não têm um desejo ardente próprio, e é improvável que elas alcancem o sucesso. Grandes realizações vêm do desejo e da capacidade de tomar decisões corajosas. Lute para tomar decisões por conta própria e as siga. Se necessário, aceite conselhos do seu grupo Mastermind. Lembre-se de que todas as pessoas com as quais você interage também estão procurando por dinheiro e oportunidades. Por isso, é preciso ter cuidado. Se você fala muito abertamente sobre seus planos ou ideias, não fique surpreso em descobrir que outra pessoa os colocou em ação. A habilidade de tomar decisões imediatas vem quando você sabe o que quer. E é essa habilidade que define os líderes. Mantenha seus olhos e ouvidos abertos e sua boca fechada, se você deseja adquirir o hábito de tomar decisões imediatas. Pessoas que falam muito fazem pouco. Tenha persistência. A persistência é o elemento-chave no processo de transformação do desejo em realidade. O poder da força de vontade é a base da persistência. A persistência, como qualquer outro estado da mente, pode ser cultivada e é baseada nos seguintes fatores: ter um propósito claro. Saber o que você quer é provavelmente o passo mais importante para desenvolver a persistência. Um motivo forte te leva a enfrentar muitas dificuldades. Alimentar seu desejo. É relativamente fácil adquirir e manter a persistência quando você persegue o objeto do seu desejo. Autoconfiança. Acredite em suas próprias habilidades para seguir um plano. Encoraje-se para ser persistente e não desistir até que você tenha alcançado seu objetivo. Ter uma definição de planos. Planos organizados te dão uma direção, encorajando a persistência. Cooperação. Simpatia, apoio mútuo e cooperação harmoniosa com os outros desenvolvem a persistência. Força de vontade. A habilidade de concentrar seus pensamentos na criação de planos para a realização de um propósito definido leva à persistência. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. Para formar o hábito da persistência, você precisa então ter um propósito definido, apoiado por um desejo ardente. Criar um plano definido e agir de acordo com ele. Fechar sua mente contra todas as influências negativas e desencorajantes, incluindo sugestões negativas da família, dos amigos e conhecidos. Associar-se com indivíduos que irão te encorajar a prosseguir com seu plano e seu propósito. O poder do conhecimento. Para Napoleão Hill, existem 3 grandes fontes de conhecimento. A inteligência infinita, que você pode acessar quando usa a imaginação criativa, a experiência acumulada, educação formal e informal, e a pesquisa e os experimentos, que seria a reunião, classificação e organização de fatos novos. Mas o conhecimento em si não representa poder. Para converter conhecimento em poder, você precisa organizá-lo em planos definidos e agir de acordo com esses planos. Esforço organizado é principalmente produzido através da organização harmoniosa dos esforços de 2 ou mais pessoas, em busca de um objetivo comum definido. O mistério da transmutação sexual. A mente humana responde aos estímulos através dos quais uma pessoa pode aumentar sua vibração de energia. O sexo é, sem dúvidas, o desejo mais poderoso de todos os seres humanos. O desejo por contato sexual é tão forte que muitas pessoas correm o risco de destruir suas reputações apenas para transar. A transmutação sexual acontece quando a energia sexual está diretamente ligada às coisas de outras naturezas. Quando ela é estimulada, pode ser utilizada com uma força poderosa para o sucesso e para acumular riquezas. É claro que você precisa ter força de vontade, mas a recompensa vale o esforço. Poucas pessoas alcançam o sucesso antes dos 40. O sucesso é normalmente alcançado entre os 40 e 60 anos, quando as pessoas aprenderam a transmutar suas energias sexuais de maneira apropriada. O desejo sexual é inato e não deve ser reprimido ou eliminado.
No entanto, ele deve ser canalizado para enriquecer o corpo, mente e espírito de uma pessoa. A emoção do sexo só é uma virtude se ele for utilizado com sabedoria. Do contrário, pode ser mal utilizado de tal maneira que deprecia o corpo e a mente. Os seres humanos são as únicas criaturas a violar as leis sexuais da natureza. Enquanto todos os outros animais fazem sexo com moderação, o homem procura o sexo o tempo todo. Atitudes imprudentes na vida sexual podem ser tão danosas quanto drogas pesadas ou o alcoolismo. A genialidade pode ser alcançada quando você combina e canaliza o sexo, o amor e o romance. Essas três emoções, trabalhando juntas em harmonia, são capazes de levar as pessoas a caminhos incríveis. O uso do subconsciente. O subconsciente age primeiro nos seus desejos, que foram misturados com a fé e com a emoção. Ele não fica ocioso. Se você não o alimenta com pensamentos positivos e desejos, ele vai processar qualquer outro pensamento presente em sua consciência. Existem 7 principais emoções positivas que você deve utilizar para influenciar positivamente seu subconsciente: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. Por outro lado, existem 7 principais emoções negativas que você deve evitar a todo custo: medo, inveja, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. Emoções positivas e negativas não podem ocupar sua mente de maneira simultânea. Ou uma ou outra irá dominar. Então, tenha certeza de que as emoções positivas dominam sua mente através do hábito e autossugestão. O cérebro como estação de transmissão e recebimento de pensamentos. O cérebro humano é uma estação de transmissão e recebimento para a vibração de pensamentos. Quando estimulado, o cérebro se torna muito mais receptivo às vibrações de pensamento. Esse processo de estimulação começa com o desejo e a emoção. Através das fortes emoções, as vibrações de pensamento podem aumentar. Quando se trata de intensidade, a energia sexual está no topo da lista das emoções humanas. O cérebro que foi estimulado pelo desejo sexual vibra a uma taxa muito mais alta do que quando não existe desejo sexual. Você pode fazer 3 coisas para operar sua estação de transmissão mental: utilizar a imaginação criativa, a autossugestão e o subconsciente. O subconsciente age como receptor, enquanto a imaginação e o processo de autossugestão agem como o transmissor. Os métodos de aplicação desses 3 princípios já foram discutidos. O processo começa com o desejo. O sexto sentido. O sexto sentido é a parte do subconsciente chamada de imaginação criativa, pela qual você será notificado de oportunidades a tempo de abraçá-las e avisado de perigos a tempo de evitá-los. É também aquilo que chamamos de intuição. O autor descreve um exercício mental que leva ainda mais longe o conceito de visualização. Antes de dormir, o autor fecha seus olhos e interage com um conselho imaginário de assessores, composto por pessoas como Edison, Lincoln, Ford, Emerson, Napoleão, Newton, Darwin, Sócrates e Carnegie. Ele selecionou cada homem com características específicas que ele mesmo gostaria de ter e age como se fosse o presidente desse conselho imaginário. Essa prática é o melhor caminho para chegar a seu sexto sentido, já que ela alimenta seu subconsciente com as características particulares que você deseja emular. Vencendo os fantasmas do medo. Existem 6 medos básicos que todos nós enfrentamos: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo das doenças, o medo de perder alguém amado, o medo de envelhecer e o medo da morte. Você deve dominar todos os 6 para se tornar rico. O medo atrapalha seu julgamento, impede sua imaginação, enfraquece seu entusiasmo, desencoraja suas iniciativas, mata sua autoconfiança, leva a incertezas de propósito, encoraja a procrastinação e impossibilita o autocontrole. Por fim, o medo não é nada além de um estado da mente, e como você tem controle sobre seu estado da mente, é sempre possível exercitar sua vontade e banir o medo, a ansiedade, a preocupação, a negatividade e qualquer coisa que justifique o fracasso ou a falta de atitude. Notas finais.
Pense e Enriqueça fornece todas as dicas que você vai precisar para se sair bem em qualquer coisa e para se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Embora os conselhos sejam geralmente sobre como aumentar seus rendimentos, você pode aplicar esses princípios para conquistar quaisquer outros objetivos e enriquecer qualquer outro aspecto da sua vida. O próximo passo é tomar uma atitude agora mesmo. Esses princípios são o estímulo que você precisa ter para manipular seu subconsciente. Não seja desencorajado por seus fracassos. Lembre-se de que seu subconsciente pode ser influenciado através dos hábitos e da fé. Seja paciente e não desista.